Você acredita que cada sonho tem um significado? Você tem sonhos recorrentes? E você acha que esses sonhos são somente espirituais, transcendentais? Bom, eu vou falar um pouco sobre o que Freud fala na psicanálise. Bom, ele fala que o sonho, primeiro, serve para descarregar energias, serve também como um meio de limpar a nossa memória, né, o nosso cérebro. E no final de tudo ele diz que o que você sonha, o conteúdo tem a ver com um desejo inconsciente que você tem. E ele fala de várias situações, de várias condições para você ter um sonho. E ele diz também que quando você vivencia uma situação, a probabilidade de você sonhar com o que aconteceu em 24 horas é muito grande. Não sei se você já observou, às vezes você vê uma situação, uma pessoa que você não vê há muito tempo, e aí um dia ou no outro você está sonhando com essa pessoa. Já aconteceu isso com você? Pois é, porque o nosso inconsciente ele está armazenando tudo que você vivencia, vê, sente, principalmente quando envolve emoção, quando você passa por uma emoção muito forte. Então tudo isso está guardado no teu inconsciente, mesmo que conscientemente você não lembra. E lá no nosso inconscientezinho está tudo guardadinho, e quando você sonha, ele está buscando no teu inconsciente, está trazendo à tona, aliás, do seu inconsciente aquilo que você está sonhando. Mas por que eu não sonho o que realmente aconteceu da maneira que aconteceu? Porque o nosso cérebro, o nosso mental, ele tem um mecanismo de defesa onde ele distorce os sonhos, porque se nós fôssemos sonhar da realidade, entender o que nosso inconsciente quer falar, a gente não aguentaria de maneira direta. Então, o nosso sonho ele tem várias distorções, tem vários mecanismos de defesa para que você aguente, suporte o que você vai sonhar. Bom, e ele fala de um fator que é o fator externo, que eu acho muito interessante, fator externo, e eu vou falar um pouco para você sobre minha própria, o que aconteceu comigo mesmo, minha própria história. Eu tinha sempre um sonho recorrente, então eu sonhava muito com dentes, né? Dentes, era dente caindo, dente saindo da boca, saindo aquele sangue, eu botava a mão, o dente estava mole, meus dentes iam caindo, era um sonho agonizante. E era um sonho que praticamente 1 ou 2 vezes na semana eu tinha. Então, quando você tem um sonho que é recorrente toda semana, ou você está sonhando direto com ele, é o seu inconsciente está querendo te dizer algo. E no meu eu não entendi o que era, e também nunca tinha me preocupado em entender por que eu tinha esse sonho recorrente. Aí passou isso por muitos anos. E quando eu fui uma vez no dentista, um tempo atrás, a dentista, quando eu cheguei lá, ela olhou meus dentes, ela disse: "Você tem bruxismo?" Eu falei: "Que eu saiba, não. Os seus dentes estão desgastados embaixo." E realmente é desgastado, as pontinhas do meu dente. Aí eu falei: "Ah, essa mulher tá louca." Pensei comigo, essa mulher tá doida, não tem nada não. E aí tudo bem, passou. Passou um tempo de novo, voltei no outro dentista. Aliás, fui em outro dentista. E ele olhou nos meus dentes e disse: "Você tem bruxismo? Porque os seus dentes estão desgastados embaixo, você tem bruxismo." Aí eu falei: "Devo ter, porque já é o segundo dentista que fala isso." E eu olhei, meus dentes estavam realmente desgastados. Falei: "Ah, porque a gente não vê, porque você arranja o dente quando você dorme." Então eu falei: "Então." Aí eu comecei a assimilar que realmente eu tinha bruxismo. E aí, depois disso é que eu comecei, me veio aquele insight. Poxa vida, então é isso que o meu inconsciente estava querendo dizer, que eu tinha algo relacionado a dente, porque eu sempre sonhava com um dente mole, dente caindo. Por quê? Porque eu estava arranjando os meus dentes de noite. O meu inconsciente ia lá e estava me dizendo algo: "Olha, tem alguma coisa com o teu dente, tem algum problema que você precisa resolver, Então, meu inconsciente ficou trabalhando até que eu solucionasse. E, gente, por incrível que pareça, quando eu fiz essa associação, eu entendi o que o meu inconsciente estava querendo mandar mensagem para mim, que era sobre dente, nunca mais eu tive esse sonho. Então, meu inconsciente estava querendo mostrar para mim: tem algo errado com o teu dente, tem algo errado relacionado a dente. Não mostrava eu com bruxismo, mas relacionava o sonho sempre com dentes, porque eu estava arranjando meu dente e meu inconsciente estava mandando em sonho para mim essa mensagem, para mim tentar compreender e decifrar. É muito comum, acho que todo mundo já sonhou que estava fazendo xixi, e quando você acordou, estava um pouquinho de xixi, né? Tinha feito um pouquinho. Por quê?
porque realmente você estava com vontade de fazer e fez, o teu inconsciente estava querendo mostrar para você. São estímulos externos que Freud fala. Então, existem estímulos que você tem e que faz você sonhar, não da maneira exata, mas algo relacionado. Ele fala lá no livro de interpretação dos sonhos que tinha uma pessoa que pegava uma pena, né, uma pena de animal e roçava no pé de bem levezinho, no pé de uma pessoa que estava dormindo, e essa pessoa sonhava que estava pisando nas nuvens. Então era algo relacionado aos pés, aquela leveza e tudo, porque era uma pena, era uma coisa leve. Então, gente, mais ou menos isso é o sonho. Nosso inconsciente querendo falar conosco. Se você tem sonhos recorrentes, você pode tentar decifrar. E Freud diz que quem decifra é o próprio paciente, porque para ele, aquele que está vivenciando, aquilo tem uma interpretação específica, especial para ele, que para outro pode ser outro tipo de realidade. Então, você precisa compreender o que você está sonhando e tentar decifrar para resolver.